Boa tarde a todos. Quem fala é o Gustavo Cruz aqui da XP, faço parte da análise macro aqui da XP. Estou aqui com o André Moraes. Vamos falar sobre o mercado hoje, né? Falar esse mercado que surpreendeu um pouco hoje. A gente teve alguns dados importantes, alguns acontecimentos importantes. Vim aqui para comentar um pouco da parte macro que ficou bem bagunçada de ontem para hoje, essa semana, mexendo bastante. E o André vai comentar bastante das ações também, né, André? Tudo certo. Muito. Acho que eu vou dar uma introduçãozinha rapidinho, então, pro Vamos pessoal. lá. A gente teve hoje à tarde um ponto importante, foi o livro bege do Fed, que basicamente é uma composição de todos os Feds regionais dos Estados Unidos e mostra um pouco do apanhado do que eles estão achando da economia. E a gente está a 15 dias da reunião, da tão esperada reunião esse ano do Fed, que pode levar a taxa de juros lá depois de anos, depois de desde 2008 que não sobe. E o livro veio um pouco mais otimista do que o esperado, embora eles tenham ressaltado que eles estão atentos à turbulência da China, estão atentos à inflação que não está subindo tão rapidamente quanto eles esperavam, mas de qualquer forma o mercado ainda leu um pouco como talvez aumentar um pouquinho mais a probabilidade dessa primeira alta ser em setembro do que em dezembro ou ano que vem. E ainda a gente também refletiu um pouco ontem da declaração do Joaquim Levy, nosso ministro da Fazenda, que falou que a gente tem que estar preparado para esse câmbio um pouco mais solto. Então a gente viu o câmbio hoje disparando bastante, né? Aliás, o pessoal falou que tá tudo errado, né? Hoje, dólar para cima, bolsa para cima e outra coisa que impressionou, de novo, os DIs, os juros todos para cima, precificando, né? Bom, a parte dos juros, acho que a gente deve ter hoje manutenção na reunião do Copom, não deve ter, embora tenha até alguns economistas que tenham colocado que existe essa chance. Acho que as últimas declarações dos membros do Banco Central não foram nesse tom. Acho que foram muito mais exatamente no tom contrário, de que eles estão se sentindo cada vez mais pressionados, com a economia em crise, uma recessão tão forte, como é que a gente está com uma taxa de juros que pode estar ainda mais acentuando essa recessão desse ano, e talvez ano que vem também. Então, eles estão falando bem mais num tom de quando que vai ser a primeira vez que eles vão recuar essa taxa de juros, do que essa possível elevação. Então, esses DIs foram um pouco divergentes do que está acontecendo nas falas dos membros do Banco Central. A gente vai respondendo as perguntas aqui, quem quiser ir mandando no chat. Fique à vontade. O pessoal perguntando, André, para onde que acha que vai o dólar, né? Olha só. Até porque a gente vive um momento de ruptura de cenário, né? Você tem aí uma fuga grande de capital aqui no Brasil, então meio que destoou do que a gente está acostumado a ver, né? Eu me lembro do primeiro estudo de domingo que eu fiz aqui na Infomoney. A gente tinha traçado no gráfico, eu vou até mudar aqui o gráfico para mostrar aqui o DOL FUT. Se vocês puderem colocar no gráfico aí só para mostrar exatamente o dólar futuro. Eu tinha aqui no gráfico o que a gente chama na análise técnica de triângulo, certo? Que era algo que vinha aqui e algo que vinha aqui, né? E aí é muito comum que quando você tem um rompimento dessa figura, você projete aqui, tá? Essa altura, que é a altura aqui do segundo toque do triângulo para cima, né? Tem gente que gosta de fazer do primeiro toque, eu sempre faço do segundo. Mas de qualquer forma, né? Ele já ultrapassou aqui esse ponto, né? Ontem bateu exatamente nesse nível e hoje ultrapassou. Quando eu faço também aqui, pego um Fibonacci e traço, pegando aqui essa onda de impulsão, essa onda de retração e traço aqui o Fibonacci para cima, ele também já rompeu praticamente todos os pontos aí que seriam a resistência, né? Uma linha que eu também considero muito importante, né? Pensando no movimento muito mais amplo, tá? E que a gente tem usado lá para medir aí perspectiva de médio prazo, é exatamente essa linha, tá? Que é onde exatamente chega o dólar hoje, 100% da projeção de Fibonacci, do tamanho dessa perna anterior. Então, a gente teve basicamente, né, duas pernas de alta no dólar. Antes você tinha aqui uma recuperação no final do ano, mas depois de uma queda muito forte, o dólar veio aí bater em agosto aí 2,70, em setembro do ano passado 2,50, 2,60, começou a entrar aqui numa tendênciazinha, mas essa foi a primeira grande perna do dólar a partir de janeiro, uma correção bem forte,
E essa aqui é a segunda perna, que é uma perna que demorou muito mais tempo para acontecer, né? Veio de abril até agora, mas que trouxe uma alta que agora, neste momento, é do tamanho dessa perna anterior aqui. Então, eu penso aí em duas projeções para o dólar. Uma a gente acabou de bater hoje, por volta aí de 3,80. E a outra, se por acaso a gente conseguir romper este ponto aqui, né, que é exatamente os 3,80, por volta aí de 4,12, tá ok? Então, são esses os dois pontos aí que eu vejo como muito importantes no dólar. Mas essa região que o dólar está agora é uma região de bastante resistência. Como eu falei, né, eu até brinquei há 2 semanas atrás, quando a gente teve aquele fundo na segunda-feira aí que caiu 7% do mercado, acabou voltando, eu falei que aquilo seria a mínima da década, né? E brinquei com um monte de gente e, claro, se eu acertar, por acaso, que isso aí vai ser a mínima da década, né, vai ter sido um chute sem tamanho, né? Porque não dá para falar que o mercado vai parar de cair enquanto ele está caindo, né? Depois que ele tem uma reversão de tendência, é mais fácil fazer isso. Então não dá para falar que o dólar vai parar de subir aí, mas é um ótimo ponto para que ele passe ao menos por uma correção. Isso costuma falhar, né, essas projeções e retrações de Fibonacci quando você tem um ponto de ruptura de mercado, né? Então vamos dizer que você tem aí uma mudança muito forte na política, ou se tem o agravamento da crise na China, na economia da China, não na Bolsa, que a Bolsa lá não é nada. Você pode até ter uma elevação muito mais forte, mas se não, vale a pena ficar atento nesses pontos, né? Muita gente me pergunta agora se vale a pena comprar dólar. Vale a pena comprar dólar agora? Cara, é a história do elástico, né? Que eu sempre falo aqui com vocês. O elástico agora está muito esticado para cima. Talvez seja muito mais interessante esperar um ponto de correção para você comprar num próximo momento, né? A não ser que você tenha uma viagem para fazer no final do ano. Aí é bom você ir comprando aos poucos, porque sabe lá Deus no final do ano que preço que vai estar esse dólar. Mas se for para fazer um trade, né, a perna de alta já foi. Na verdade, se vocês se lembram bem, há 2 semanas atrás, também no estúdio domingo, a gente falou da compra do dólar a 3,60, né? Ou seja, lá era fácil, agora já fica difícil falar de dólar, né? Eu acho que, basicamente, a gente pode resumir que o dólar é estruturalmente para cima. A gente vai ver ao longo pelo menos ano que vem, até o final desse ano, o dólar aos poucos, gradativamente indo para cima, porque Estados Unidos vai começar a subir juros, pode ser que realmente não seja daqui 15 dias, mas eventualmente vai ser no final do ano, vai ser no começo do ano que vem. Eles estão com essa política para iniciar, já não tem muito, eles podem postergar, mas não vai ser tanto assim que não tem como esticar mais esse prazo muito para frente. E posso te falar, Gustavo, a melhor coisa que vai acontecer com a economia do mundo é esse juro começar a subir logo, porque essa perspectiva, essa novela de quando vai ser é muito mais prejudicial do que subir logo esse juro, você não concorda? O problema é que assim, exato, a gente tá parecendo aquela história do Pedro e do Lobo, a gente virou o ano com todos os membros do Fed falando, não, vamos subir até o meio do ano, vamos subir até o meio do ano, com certeza até o meio do ano vai. A gente começou o semestre com a mesma fala agora. Até o final do ano sobe, até o final do ano sobe, até o final do ano sobe. E a cada vez que eles não sobem e eles ficam postergando numa reunião, o mercado perde a credibilidade de que eles vão fazer isso na próxima reunião e na próxima e na próxima. E fica nessa, o mercado incomodado com isso. Mas vou te falar, essa novela é até um pouco mais longa. Já no começo de 2014, já se falava nessa alta, de, é primeiro semestre de 2014, aí depois não foi. É a mesma história do Q3, eu não sei se você lembra de quando vai acabar esse incentivo e tal. Foi uma ladainha. Quando acabou com isso, cara, mudou o discurso, pelo menos muda o discurso, começa a se falar, porque sempre vai ter algum ponto para o mercado ficar em cima, vai ser isso que vai mexer com o mercado, vai ter sempre um ponto, mas pelo menos muda, esse negócio de alta de juros já cansou, vamos falar aí de outra coisa, quem sabe da recuperação da nossa economia. Pô, sim, olha mas a única coisa que pode acontecer de diferente é realmente, se eles não subirem daqui a alguns dias, talvez é realmente isso, o mercado começa a falar, já que eles não subiram agora, talvez eles não subam esse ano mesmo e pressionem um pouco para baixo o dólar. Mas se eles subirem também, aí eles começam a corresponder ao que eles sempre falam e é esperado que eles façam algo abrupto, que eles vão com força e subam de muito forte, mas se eles caminharem conforme eles estão conversando, eu acho que as moedas vão começar a estabilizarem um pouco, a caminharem numa velocidade mais gradual, assim. O pessoal está falando bastante de siderúrgica. Tem algum motivo aí para explicar essa alta dos últimos dias? Acho que o pessoal estava muito negativo com a parte chinesa, né? Ainda está bem ambígua a parte do mercado olhando para a China, se realmente a China está desacelerando, não está desacelerando. É uma coisa que a gente comentou aqui,
foi que a China crescer um dígito esse ano de 2015 ainda é muito maior do que, proporcionalmente para o mundo, do que os 2 dígitos de período pré-crise, assim, 2008. Então, não é uma, assim, vai impactar bastante os mercados, mas a China não está desacelerando de uma forma tão abrupta que nem o mercado está falando, como se ela estivesse colapsando. É um governo que tem controle dessa economia. Ao contrário do que nem o André acabou de comentar, eles não estão tão preocupados com a queda estrondosa da bolsa que nem eles estariam se o mercado imobiliário deles estivesse explodindo, que é um dado que importa muito mais para eles. Esse ano a gente teve pela primeira vez a China investindo mais fora da China do que dentro da China. Eles estão trocando essa economia deles baseada no investimento por uma mais resiliente em consumo. Eles estão mais preocupados se a população deles está consumindo do que se eles estão investindo. Em relação ao gráfico, né, hoje de manhã a gente falou sobre isso. Eu acho que está aí o gráfico da GGBR. O que tinha aí de possibilidade no gráfico das siderúrgicas era de uma onda 3 para cima no gráfico de 60 minutos. Né? Então, isso aqui a gente traçou hoje de manhã, mesma coisa para a CSNA3, provavelmente está aí o mesmo traçado aí que tem na GGBR4, vamos ver lá. Não está, mas a gente traça aqui, tá? Então, o que era? Fez onda 1, fez onda 2, dormiu aqui bem perto aí do rompimento do topo e agora tem um alvo aqui para cima. Mesma coisa com os Minas, tá? E que é outra que também está se beneficiando dessa alta. Os Minas já está quase chegando aí no objetivo de onda 3. Ou seja, quando você tem uma queda muito forte dos ativos, né, como a gente teve aí com os ativos de siderurgia, você tem aí um processo de reversão de tendência no gráfico imediatamente menor, no gráfico de 60 minutos, o que vai fazer o gráfico diário corrigir um pouco mais do que simplesmente vir nessa média ou simplesmente subir por alguns dias. Então, quando a gente vê, nossa, o setor de siderurgia subiu aqui 20%, 25% em uma semana. Eu sei, mas quando você tira o zoom e olha o gráfico diário, tira um pouco mais o zoom, tá certo? O que é isso em relação ao todo o movimento que tem desde outubro do ano passado, desde um ano atrás? Né? Um ano atrás os Minas estava R$ 9,00, agora ela está, mesmo subindo pra caramba, R$ 3,27, né? Então, isso nada mais é do que uma correção de toda a queda que tiveram aí, principalmente a partir de maio, quando saiu de R$ 9,00 para agora, que caiu quase mais de 60% do valor. E não foi só os Minas, né? Foi os Minas, GBR e CSNA. Então, agora está corrigindo toda a queda. Eu vejo aí, pessoal, o que está acontecendo com o LPL4? Cara, vamos lá, não está acontecendo nada do LPL4. O LPL4 está em tendência de baixa e hoje voltou um pouco do que caiu nos últimos dias. E é normal, é a história do elástico, não se esqueça disso. Se você vai esticando o elástico, esticando, na hora que você solta, ele vai voltar pelo menos um pouco do que caiu. Então não tem nada de errado com a LPL4, né? Não tem nenhuma novidade. Significa aqui que hoje é o dia de corrigir toda essa queda. Caiu aqui 30% em 22, 23 pregões e hoje está voltando um pouco do que caiu. Chegou perto aqui do alvo da operação, que era de 100% da projeção de Fibonacci. Então, aqui a gente consegue enxergar sem nenhum problema, tanto na siderurgia quanto na LPL4, né, correção da tendência em andamento, que é a tendência de baixa. Agora, só para mostrar uma coisa para vocês, né, eu falo sempre que o analista técnico, ele monta as suas opiniões, se vai subir, se vai cair, com base nos sinais, né? Então, quando eu brinquei que essa aqui é a mínima da década, né, é claro que é só uma brincadeira, né? Não tem como eu afirmar isso. Eu sei que aqui é uma região muito importante de suporte. Já mostrei para vocês aí pelo menos 3 motivos para eu acreditar que não vai ser rompida essa região com tanta facilidade, perfeito? Mas no gráfico diário, você não tem nada te dizendo aí que esse mercado vai subir por enquanto. Mas já tem no gráfico de 60 minutos, tá? Então eu queria mostrar hoje o gráfico de 60 minutos para vocês, até porque isso é uma novidade, isso foi criado hoje. Hoje de manhã eu falei, olha, a única coisa que pode acontecer é o mercado começar a subir aqui e fazer uma correção um pouco maior. Mas quando eu falei isso, esse candle aqui não tinha acontecido. O índice futuro estava caindo 0,5%. Nem dava para pensar nessa possibilidade, só que o mercado virou antes de fechar e começou a subir. Perceba, o meu difusor aqui, que é esse indicador que tem que estar cruzado para cima, nessa última vela do dia, começou aqui a subir. A linha vermelha, que é a linha de curto prazo, passou a linha de médio prazo, que é laranja, que passou a preta, tá? Ou seja, amanhã, se tiver gap de alta e o índice superar essa região de 46.700,
essa subida que o mercado fez no gráfico diário pode ser, essa correção do gráfico diário pode ser um pouco maior, que vai ter exatamente os mesmos alvos que tiveram nas siderúrgicas, por volta de 50.500 pontos. No gráfico diário, agora vai subir, antes você falava que ia cair. Não, não vai subir nada, vai vir aqui na média, né? O que é normal, olha só. Aqui caiu, voltou na média laranja, aqui caiu, voltou na média, aqui caiu, vai voltar aqui, perto da média, tá? Então é bom ficar atento com isso, principalmente se tiver vendido, para saber aí sair das operações de vendas, caso seja necessário, caso o mercado passe por uma correção um pouco maior. André, perguntando de BBDC4, enquanto você coloca o gráfico, eu vou falar um pouco de uma outra pergunta que ficou mais para trás, que era do CDS, e se a gente, como que estaria essa probabilidade de a gente perder o grau de investimento esse ano que vem. Bom, gente, o CDS brasileiro estourou hoje mais uma vez, a gente está praticamente no nível... CDS o que é? É o antigo Risco Brasil? Isso, é praticamente o Credit Default Swap, é um equivalente de risco para as pessoas saberem, mas hoje a gente chegou praticamente no nível da Rússia, a gente estava com 3,80, a Rússia tem quase 400. A gente já passou de vários países que não tem o grau de investimento, então olhando pelo CDS, pela ótica do CDS, a gente até chamando um estudo para a nossa base, a gente já teria um CDS de países sem grau de investimento. Mas as agências de rating ainda elas não são tão antecipadas que nem o CDS. O CDS vem bem na frente do que as agências fazem o movimento delas. Então a gente tem duas agências, para a gente perder o grau de investimento, 2 das 3 principais precisam rebaixar a gente. A gente já está no limite em 2 delas, que é a S&P e a Moody's, e a gente está 2 graus acima na Fitch. O que a gente tem esperado é que ainda em 2015 a gente perda 1 grau na Fitch, a gente caia mais 1 e fique com todas 1 grau acima da linha divisória, tanto na Moody's, na S&P e na Fitch. Mas ainda nesse ano de 2015, dificilmente algumas delas vão fazer mais um movimento e a Fitch vai tirar 2 de uma vez. Se isso ocorrer, se a gente perder realmente esse grau de investimento, deve ser só em 2016. Pode ser no primeiro semestre? Pode, porque a S&P pode fazer já no primeiro semestre esse movimento, mas a gente acredita que as agências elas são muito retardatárias ao movimento do mercado. Os mercados antecipam bem mais a situação do país do que as agências de rating. E elas estão dando tempo, elas estão olhando para se o país vai crescer, o que eles estão fazendo na parte do fiscal, e a gente realmente ainda conseguiu algum tempo extra, digamos assim, dessas agências, e elas estão dando esse crédito, mas como a gente teve ontem, por exemplo, a gente mandou um orçamento deficitário para o ano que vem, isso realmente revisa o pensamento das próprias agências que não estavam com esse cenário base para 2016. Elas realmente esperam que a gente não consiga crescer esse ano, que ano que vem seja um ano difícil, mas elas já esperavam alguma melhora, alguma colaboração da parte política para a economia brasileira, para que no longo prazo a tendência comece a mostrar que a gente está organizando a nossa casa. Realmente, com tudo que está acontecendo, a gente não tem como falar que a gente está conseguindo organizar a nossa casa para o longo prazo. Então, se elas revisarem o cenário base delas, provavelmente elas vão retirar o nosso grau ano que vem, porque fica muito difícil você manter com um cenário tão ruim. As agências, então, dificilmente mantêm esse grau ano que vem. Pois é. Bom, em relação à BBDC4, eu sugeri uma venda no estudo de domingo aqui no rompimento de 23,80. O problema foi que ela amanheceu com gap de baixa e a gente não conseguiu fazer essa venda. Seria muito bom se tivéssemos feito. Chegou a estar dando um ganho aí de quase 7% e agora voltando a subir aqui, aliás, subindo bastante aqui nos últimos momentos de mercado, né? Falta aí 1 minuto para fechar o pregão, ela subindo bastante, fechando acima da máxima de ontem, ou seja, também ensaiando algum tipo de recuperação aí para os próximos dias, tá? Mas ainda abaixo do preço de venda, não tem nem o que fazer aqui. É muito importante que vocês entendam que operar essa onda aqui para cima é uma coisa muito difícil no gráfico diário, que isso é para outro tipo de trader, que é o trader que gosta do day trade, né? Para quem faz o swing trade baseado no gráfico diário, né? Essa onda a gente sempre vai perder. É quem gosta realmente do gráfico intraday que acaba aproveitando esse movimento, tá? Não é uma coisa fácil, você precisa ter tempo para ficar na frente do computador, e se vier esse repique no gráfico diário, né? A gente vai torcer para que a gente, daqui 1 semana ou 2 semanas, tenha mais um ponto de venda no papel, não de compra, pelo menos por enquanto. Perfeito? Perguntaram também de Petro 4. Hoje eu acho que Petro foi bem influenciada pela alta no preço do petróleo lá fora, depois de alguns resultados importantes dos estoques dos Estados Unidos.
que o gráfico está mostrando para a gente também. É a mesma situação lá. Eu acho que, presta atenção, tendência de baixa é feita de topos e fundos descendentes, perfeito? A Petrobras hoje, num determinado momento, rompeu até uma linha de tendência que eu tinha traçado e parecia que ia desabar, certo? Que era exatamente isso aqui. Logo no começo do dia ela rompeu e parecia que ia desabar, começou a se recuperar. Então, se o preço vem e rompe esse topo aqui, ele pode lançar a onda 3 com alvo lá em R$10, né? Agora, mesmo que vá até R$10, nada muda na condição do gráfico diário de Petrobras. Quer dizer, ela continua a ter tendência de baixa, só vai ter recuperado com um pouco mais de força toda a queda que teve aí nos últimos 3 meses, principalmente, né? Certo. Outro ativo que perguntaram foi o BBAS3. Quando você coloca, só vou dar um comentário aqui que falaram que o Banco Central não está mais interferindo, está deixando o câmbio livre. Na verdade, essa semana a gente teve o Banco Central fazendo um leilão de linha, que era algo que a gente disse que talvez seria a alternativa mais plausível deles, a última alternativa deles para tentar interferir no câmbio. Só que também não adianta nada se o ministro da Fazenda chegou no final do dia e falou que a gente tem que esperar um câmbio mais solto. Então foi bem contrário. Não adianta, eles fizeram o que eles poderiam, que era fazer o leilão de linha, mas com o ministro fazendo essa declaração ficou muito complicado segurar o câmbio. Beleza. Bom, em relação ao gráfico de Banco do Brasil, é mais feio até que os outros. Hoje fecha mal, não tem nada de bom aí, continua aí fechando muito perto do fundo, ele nem saiu ainda uma recuperação, né? Parece ser, não sem motivos, né? Dos 3 bancos aí grandões é o que mais sofre. Com tamanha interferência, né, da política no banco fica complicado. Acabou nosso tempo, né? O pessoal já está avisando que ou a gente para aqui ou eles vão desligar a gente aqui. Estamos no limite, pessoal. Então, muito obrigado, André. Obrigado, pessoal, pela atenção. Valeu. Amanhã a gente está de volta aí. Amanhã a gente está de volta. Espero que todos tenham gostado do programa e até a próxima. Tchau, pessoal.